Olá, direto de Brasília, capital do Brasil, iniciando mais um Ponto Certo. Essa noite nós temos um convidado especial que vai nos contar um pouco da história, na história da nação judaica. O nome do nosso convidado é Sionei Ricardo Leão. Seja bem-vindo ao Ponto Certo. Érica, primeiro agradecer a você ter aberto esse espaço, né, para a gente falar dessa pesquisa, pode dizer assim, que a gente tem feito há algum tempo. E hoje é um dia muito especial porque começou a exposição Beta Israel no Espaço Cultural Teresa de Benguela, na Câmara dos Deputados. Pois é, essa exposição me surpreendeu, né? Quando nós conversamos, antes de marcarmos essa entrevista, eu te falei, eu não conhecia essa história. E assim, como eu não conhecia a história, eu acho que quem está nos assistindo vai adorar saber e conhecer essa história, né? Como foi, Sionei? Você é jornalista, você também faz muito estudo dentro dessa área histórica, né, de pesquisa. Fala um pouco aí como é que iniciou Tá certo. essa história aí com você. Os judeus sempre me interessaram, talvez desde a minha adolescência. Eu fui do exército muitos anos e na época que eu estava para entrar no exército, tinha um filme que passava muito, que é o Resgate em Entebbe, que é uma história de que terroristas sequestraram um avião com vários judeus, levaram para Uganda. E aí o exército israelense montou uma operação que foi muito exitosa. Teve poucas baixas israelenses e eles resgataram todas as vítimas praticamente. Então aquilo já me despertou a atenção. Depois, na fase adulta, quando eu me tornei professor de cursinho de história voluntário, toda a aula que eu ia dar sobre Israel, judeus, eu ficava, como é que pode um povo ficar 2000 anos sem território e se manter como povo? Como uma nação, né? Porque eles são bem fortes, bem unidos. Assim, bastante por causa da religião, da língua e, assim, o texto sagrado, a Torá e a Bíblia hebraica. Tinha isso. E ainda, assim, coisa de 10, 15 anos, por causa da minha participação no movimento social negro, aí isso aumentou esse meu interesse. Que eu falei, poxa, a nossa história no Brasil, né, dos meus ancestrais, é a história da escravidão, né? Quer dizer, os negros, né, que nós somos a grande maioria da população brasileira, os afrodescendentes, nosso passado é de que os nossos antecedentes foram escravizados e trazidos para cá. Para o Brasil escravizados. Né? Então a nossa luta foi deixar de ser escravizado e depois se tornar, ainda isso permanece, né? Permanece. Da inclusão social, de você ter a plena cidadania, você não ser um cidadão de segunda categoria. Então, tinha isso. Ainda tem, né? Essa história não acabou no Brasil. E essa história dos judeus etíopes é muito inspiradora para mim, porque eles saíram da Etiópia, do continente africano, não para ser escravizados. Eles foram resgatados pelo Estado de Israel por serem reconhecidos como judeus legítimos e para usufruir da cidadania israelense. Então eles foram recebidos em Israel como judeus legítimos. Então, uma das frases que está na exposição é de uma jornalista judia, Dona Rosenthal. Ela escreveu assim, olha, aqui em Israel é muito difícil que dois judeus concordem com uma informação. Eles se reúnem, sempre debate, discute, faz parte. E ela escreveu, mas a história dos judeus etíopes acho que é unânime, que foi uma coisa que engrandeceu Israel, no sentido de ter trazido essas pessoas para viver numa situação mais digna, de receberem a eles dignamente. Pois é, e como é que começou essa separação aí, vamos dizer assim, né? Como é que esses judeus ficaram ali acomodados
dentro da Etiópia. Bom, primeiro, é algo que é muito interessante, os judeus etíopes se consideram legítimos descendentes do rei Salomão com a rainha de Sabá. Ai, você sabe, eu gosto dessa parte da história da Bíblia, porque o Antigo Testamento, quando criança, tinha na minha casa uma Bíblia que era assim, tipo história, como se fosse um gibi, com quadrinhos, contando as histórias, e eu acabei lendo todo o Antigo Testamento através dessas histórias. E essa é uma das histórias que eu mais gosto. Fala aí, conta aí essa parte. E até bacana você falar dessa forma, porque você está usando um linguajar cristão, né? Perfeito. Os cristãos falam Velho Testamento, Novo Testamento, né? Na cultura judaica se diz assim, não, tem a Torá, a Bíblia hebraica, pronto, né? Porque não existe outra parte. Não existe outra parte, né? Então, na Bíblia hebraica, no livro de Reis, está contada essa viagem da rainha de Sabá, né, que era do reino dos sabeus, que ouviu falar da sabedoria, da riqueza, do poder do rei Salomão e foi conhecê-lo, montou uma caravana e foi conhecê-lo. Isso está narrado nesse livro, mas também está narrado no Corão, livro dos muçulmanos, também se reporta a rainha de Sabá. E a igreja ortodoxa etíope, que tem um livro sagrado específico, chama-se Quebra-Negaste, pode ser traduzido em português como a Glória dos Reis. Esse livro diz assim, fala do encontro, mas diz mais. Diz que o rei Salomão e a rainha Sabá conceberam um filho, chamado Menelik. O primeiro governante da Etiópia, de uma dinastia que permaneceu centenas de anos. Então se tem essas três referências. Há outras hipóteses, como a hipótese que eles sejam da tribo de Dan, uma das tribos perdidas, daquela história das tribos perdidas de Israel. Essa é uma hipótese. E, enfim, mas de todo modo, no século VI, aí já existe registro mais assim, palpável, já se identificava judeus etíopes na Etiópia. Então tem toda essa... É muito rico essa informação. Mas a informação mais importante, que eles valorizam mais, é essa coisa de descenderem diretamente do rei Salomão com a rainha de Sabá. Interessante mesmo, né? E, Sionei, como é que você começou a preparar essa exposição? Então, tem mais de 15 anos, né, que eu estou nisso, mas assim, o projeto maior é de um documentário que a gente está fazendo. Então nós estamos captando recursos para fazer um documentário para passar em cinema. E aí nesse documentário nós vamos entrevistar lá em Israel religiosos judeus etíopes, líderes políticos, professores, pesquisadores. Então essa é um capítulo, digamos assim, uma sequência do documentário. Nós queremos também fazer uma encenação com atores aqui no Brasil, com atores, com vestuário de época, para representar esse encontro do rei Salomão com a rainha de Sabá. Então tem todo esse corolário. No meio do caminho eu conheci uma pessoa que hoje é muito minha amiga, que se chama Patrícia Nunes Naves, que é uma pessoa que defende boas causas nas duas casas do Congresso Nacional. E aí, em relação da amizade, conhecendo esse estudo, ela decidiu propor que esse conteúdo se tornasse essa exposição na Câmara dos Deputados, no corredor que é chamado Teresa de Benguela, que é muito disputado. Muita gente quer expor ali. Tem até edital para isso. Felizmente, acho que pela força, pela articulação da Patrícia e pela força do conteúdo, há 3 anos a gente tem conseguido aprovar. Mas os 2 anos anteriores, né, 2022 e 2021, por causa da pandemia, foi suspensa. Que estava fechada, exposição, estava fechada a casa. Nesse ano nós conseguimos. Eu estou muito feliz, as pessoas estão muito felizes, porque a reação está sendo muito boa. A gente percebe que no corredor as pessoas param para ver, tiram foto, querem informações. Está sendo impactante. Então, vai permanecer por 15 dias, porque são as regras da casa. Durante 15 dias, durante a semana, né, das 9 da manhã às 18 horas, essas pessoas podem ir lá para ver a exposição. E a Câmara dos Deputados é a casa do povo, né? Todas as pessoas podem ter acesso àquela casa e poder
ver essa exposição. Agora, me fala aqui, como foi esse retorno dos judeus etíopes para Israel? Justamente. Como é que isso ocorreu? Então vamos lá. Eu citei do século XIX desse pesquisador que esteve lá. Agora, no século XIX, o Estado de Israel não tinha sido fundado ainda, né? Então a história, acho que as pessoas minimamente conhecem, que depois da Segunda Guerra Mundial, em face do que aconteceu, aquele extermínio, aquela perseguição, né? Foi um dos fatores que motivou a ONU, né? E um esforço internacional para recriar o Estado de Israel. Isso acontece em 1948. Então, e a gente ainda pode ter aqui uma felicidade de dizer o seguinte, né? Que brasileiro. Oswaldo Aranha, Isso, muito, né? Muito bem citado. Representou o Brasil e deu o voto ali de Minerva, Isso. mas que instituiu o Estado de Israel. Muito bem citado e isso é muito reconhecido pelos israelenses. Essa iniciativa brasileira por meio desse diplomata tão importante. Então, em 1948, se funda o Estado de Israel moderno. E aí, é um Estado em construção, mas já é um Estado tão importante, né? Um Estado exatamente. Assim, tão desenvolvido e tudo mais. Ao mesmo tempo, especialmente nos anos 70, 80, tem uma guerra civil na Etiópia. Uma guerra civil terrível, e que levou, eles têm uma expressão, a grande fome. Teve a grande fome na Etiópia. E além disso, havia um risco mesmo real de que os judeus etíopes fossem exterminados, sofressem um genocídio. E aí os rabinos, né, estudiosos e tal, começaram a olhar mais de perto os judeus etíopes e fizeram o reconhecimento. Os rabinos, que tem os grandes rabinos, né? Então tem o grande rabino Askenazi, né? É uma linhagem, aqueles judeus mais da Alemanha, da Polônia, da Rússia, oriundos lá, né? E tem o grande rabino Sefaradi, que são aqueles judeus mais do Oriente Médio, Espanha e Portugal. São dois grandes rabinos. Os dois reconhecendo que os judeus etíopes, não, eles são judeus. Eles têm direito a usufruir da cidadania israelense. E então, em 1984, se monta uma operação chamada Moisés. Mas foi uma operação híbrida. Alguns judeus etíopes foram levados via aérea, mas outros foram via terrestre. Então foi um sofrimento enorme passar pelo Sudão. O cálculo 8.000 chegaram a Israel e cerca de 4.000 ficaram pelo caminho, assassinados, gente que sofreram todo tipo de violência. Nossa. Foi uma história triste, né? Em razão disso, a situação na Etiópia continuava a mesma. Aí, em 1991, Israel decide, não, vamos continuar, mas dessa vez vamos fazer uma migração via aérea, para não ter nenhum desses problemas. E se monta uma operação militar mesmo, vários aviões, aqueles aviões grandes, os Hércules, que são de transporte, né? Então, nessa operação foram cerca de 15.000 judeus etíopes transportados da Etiópia para Israel. Houve recorde da aviação. Assim, num voo, 1.022 pessoas embarcaram. Houve partos. Operação de guerra mesmo, né? Houve partos. Três judeus etíopes nasceram no voo. Hoje tem uma pergunta muito interessante. Eu não sei responder. Aonde você nasceu, né? Qual que vai ser? Território. Eu não faço a mínima ideia. Eu acho que os israelenses devem ter resolvido isso. Então, essa operação foi muito bem sucedida, né, e levou 15.000 judeus etíopes. Hoje eles são 165.000 vivendo em Israel, e os que estão lá querem que os parentes que ficaram, né, os remanescentes, também vão para lá. É uma questão de custo, né, porque a viagem de avião tem um dinheiro e tudo mais, então eles procuram sensibilizar o governo para investir mais e concluir essa migração. Para poder unir, né, as famílias. Isso. E assim, eu vou até antecipar, você poderia me perguntar, por que você se interessou por isso? Olha, eu acho que essa história é motivadora. Uma história diferente da diáspora, né? Uma história que é por humanismo. E é uma história que não é contada, não né? Não é conhecida. Quando você me falou da exposição, eu fui dar uma olhada e falei, poxa vida, essa história não é contada, a gente não tem informação. Nós estamos falando de uma história recente. Sim.
Nós estamos falando Sim. de uma coisa recente, É recente. e que deveria ser divulgada. As pessoas deveriam ter essas informações, porque faz parte da nossa história como humanidade, né? Eu agradeço muito o seu interesse, porque a gente também tem ainda alguns fatores a enfrentar. A gente combate o racismo, né? Mas também existe o antissemitismo. Então, existe também pessoas que são contra os judeus, assim, às vezes nem sabem por quê, né? Então, essa exposição ajuda a enfrentar dois tipos de discriminação. A discriminação contra o negro, se relaciona com o africano, né? Exatamente. E a discriminação contra os judeus. Então, e por isso eu me sinto muito feliz com essa iniciativa ter dado certo. Eu acho que é uma contribuição para a história, mas também tem uma contribuição de direitos humanos, de dignidade, e de mostrar que o ser humano é o ser humano em qualquer lugar, né? Nós não somos tão diferentes. Exatamente. E quando a gente fala a respeito de direitos humanos, nós temos que lembrar, né, sempre, que nós fazemos parte desse direito, como seres humanos, e não é uma luta isolada. Essa tem que ser a bandeira de todos os seres humanos que habitam esse planeta, né? Isso. Que é buscar a dignidade, a igualdade. Enfim, nós somos humanos terrestres, vivemos no planeta Terra, né? Se tivesse uma disputa entre planetas, nós aqui estaríamos todos juntos. Teríamos que nos unir, né? Aqui é a nossa casa, né? Gaia é a nossa casa, é quem nos abriga todos os dias. Érica, eu já sei que o nosso tempo está pelo fim. Acho que tem duas ideias que eu queria deixar. Primeiro, a seguinte: normalmente nessa questão de integração racial, por razões óbvias, a gente busca muitas informações norte-americanas, que lá teve um processo de escravidão, em alguma medida parecido com o nosso, né? Em alguma medida, tem semelhanças e tem diferenças. E outro dado importante é demonstrar que nas raízes sagradas, o Brasil é um país cristão. A diferença é só que os Estados Unidos está 500 anos à nossa frente, isso. Embora tenha sido iniciado depois do Brasil. Justamente. Então a gente busca normalmente buscamos muitas referências. E acho que essa referência dos judeus nativos de Israel também é importante para nossa, né, inspirar políticas públicas aqui. Esse é um dos propósitos também da exposição. Eu assim, sou muito partidária, sabe, da igualdade em todos os sentidos. Porque nós estamos falando da raça humana. Sim. E a raça humana, ela vai ter suas particularidades. Porque até pela geologia do nosso planeta, que é muito grande, vasto, mas uma coisa, nós somos todos iguais por sermos humanos. Sim. Então, é o momento da gente contar a história de humanidade, né? Inspiradora, como eu disse. Inspiradora. E fazer essa reflexão. Imagina se Israel não tivesse ido buscar esses seus patriotas. Justamente. Se não tivesse ido buscar esses seus irmãos lá, o que não teria acontecido? O genocídio de uma comunidade, uma perda muito grande para a humanidade. E lembrando que na década de 80, a Etiópia passou por uma fome terrível. Uma grande fome, justamente. Então, estariam todos mortos. Justamente. Hoje, é como, infelizmente, né, quando a gente vai falar assim, da história de Israel, a gente, por mais que não queira, não tem como esquecer o genocídio que foi praticado, né, por Hitler. Isso. Não foi pela Alemanha, foi por Hitler, né, e seus seguidores. O regime da Alemanha. O regime, e isso deixa a história da humanidade muito triste, pesada, né? Toda vez que ocorre isso, algum tipo de perseguição a qualquer tipo de nação que seja, né? A gente precisa contar boas histórias. Exatamente. Esse é o nosso propósito. E tá belíssima a exposição, porque eu ainda não estive lá pessoalmente. Vá até lá. Mas eu vi as fotografias, vi que ela tá belíssima. E me conta um pouco hoje como foi a abertura, porque você
estava lá, fazendo a abertura hoje e veio direto aqui para poder gravar com a Muito gente. gratificado, foi muito, politicamente foi muito bem representada. O presidente em exercício da Câmara dos Deputados esteve presente, que é o deputado Marcos Pereira, que tem nos apoiado desde então. O embaixador Israel esteve, pessoas da comunidade judaica, expoentes da comunidade negra, demais parlamentares, assessores. Acho que o sucesso foi muito grande. Estou muito satisfeito com o que aconteceu hoje. Ai, que legal. Senhor Ney, conta aqui só para a gente fechar assim com chave de ouro, que a gente ainda tem aqui um minutinho. Tá certo. Me fala um pouco a respeito do representante da Etiópia, que estava aqui no Brasil. Isso. Quando sofreu uma tentativa de golpe. Vamos falar desse governante. Não, isso é muito bom, porque é uma relação com Brasília. Como eu disse no início, com o rei Salomão e a rainha de Sabá, e começa uma linhagem de governantes da Etiópia. O último foi o Haile Selassie, que quando o Juscelino Kubitschek governava Brasília, ele veio aqui, foi recebido pelo JK. E tem foto dos dois juntos. Foi muito interessante porque enquanto ele estava aqui, ele tomou um golpe lá, ele teve que acabar com a visita, foi lá e restabeleceu o poder. Anos mais tarde, ele tomou um outro golpe no regime militar marxista e prenderam e acabou morrendo na prisão. Aí que começa a derrocada da Etiópia, a guerra civil, e que depois vai se derivar na grande fome. Então, veja que a história está relacionada com o Brasil. Relacionada, né? Brasília tem esse aspecto mesmo, né? Interessante. A sua inauguração, ela trouxe os governantes do mundo todo, né? Inclusive reis, rainhas, como a rainha da Inglaterra, já teve em Brasília, Justamente. gente. Muita Olha gente só. importante, né? Na inauguração aqui. Olha, convida aí os nossos telespectadores para poderem assistir a sua exposição, porque a gente já está no final mesmo. Olha, então começou oficialmente hoje, é 19 de setembro, e vai até 29 de setembro. Pode ser visitado durante a semana, a Câmara, fim de semana é fechada, mas durante a semana entre as 9 da manhã e as 18 horas. Então fica lá na Câmara dos Deputados, no corredor que liga a ala das comissões ao plenário, conhecido como Espaço Cultural Teresa de Benguela. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço imensamente o espaço. Ter aceitado o nosso convite. Maravilhoso. E sucesso. Eu Obrigado. vou lá visitar a exposição. Obrigado. E você que nos assiste, gostou dessa história? Então pesquisa, vai a fundo, porque eu vou fazer isso. Eu gostei demais. E aproveita, visita a exposição aqui na Câmara dos Deputados, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até a próxima semana.